comer agora. Tá valendo já? Uhum. Deu play? E aí, pessoal, boa noite. Chegando atrasado a minha live. Engraçadinho. Boa noite, gente. Tudo bem? Tava aqui distraída, mandando os convites aqui. Como estão as coisas por aí? Todo mundo ok? O amor chega mais perto de mim. Cadê a propaganda de hoje? Tem comercial hoje, não? Acabou a raizada ali, depois eu vou pegando. 9:01. Vamos lá? Boa noite, gente. Tudo bem, né? Oi, Andressa. Tá joia? Como estão as coisas por aí? Jacira entrou aqui. O Silas. Oi, Luciana. Célia, tudo bem? Bárbara. Que bom, gente, que vocês estão aqui firmes e fortes, né? A Joyce entrou, tá pertinho da gente, né? Logo ali nos Estados Unidos. Tudo bem, né? Graças a Deus. Vamos lá, gente, então. O tema de hoje, do 13º dia, né, do nosso desafio, é o amor é justo. E é um tema importante, é um capítulo, não sei se vocês chegaram a ler, mas é um capítulo assim que traz até um pouquinho de dor quando você começa a ler, porque ele vai tratar muito sobre essas questões de briga mesmo, né, na vida do casal. E ele começa o capítulo já nos dizendo o seguinte, que querendo ou não, os conflitos sempre vão aparecer, né? Serão sempre inevitáveis. Infelizmente, porque somos pessoas distintas, com gostos, com temperamentos diferentes, viemos de famílias diferentes e não tem jeito. Uma hora ou outra, algum conflito vai surgir dentro do casamento, né? Quando a gente casa, infelizmente, a gente não vai trazer para dentro do casamento só as coisas boas, né? Aquele romantismo, toda aquela paixão do casamento, aquele tanto de sonhos, de esperança. Infelizmente, não vem só as coisas boas, mas também vem as coisas ruins. Quando nós nos casamos, principalmente nós mulheres, a gente tem aquela tendência de imaginar assim, que seria um conto de fadas, né? Eu acho que eu já até falei isso aqui em uma das lives que nós fizemos, que quando eu casei eu imaginava assim, que eu ia ter uma vida de princesa, né? Que Humberto seria um príncipe encantado no cavalo branco, e nem de cavalo ele gosta. Nossa, eu não tinha um cavalo. Então, você casa e de repente você Depois se ele depara... vira o cavalo. Você se depara com um sapo, né? Em vez de um príncipe, né? Do mesmo jeito também o homem muitas vezes se casa achando que é uma princesa e quando vai ver é uma bruxa, não é lá essa princesa toda que ele esperou que tinha casado, né? Porque muitas pessoas, quando tá dentro do namoro, se mostra muito perfeito, né? Muito bonito, muito educado, muito maravilhoso, né? Igual o Humberto comentou aqui um dia dos meus espirros, né? Que eram lindinhos, educadinhos e de repente eram aqueles espirros altos, né? Infelizmente isso acontece. E a gente traz para dentro do casamento, de fato, uma realidade do dia a dia, a realidade que realmente acontece ali diariamente. O que acontece? Quando a gente tá namorando, tem um gato querendo subir aqui em cima de mim. Gente, meu gato tá mais carente, o outro tá internado, esse aqui tem que dar uma atenção pra ele aqui, que ele tá chorando o dia inteiro. Tá? Quando a gente tá namorando, a gente se mostra muito gentil, muito educado, muito bonito, muito bem arrumado, né? Quando você tá namorando, você não mora dentro da mesma casa, né? E aí você, quando vai encontrar com seu namorado ou com a sua namorada, você vai se vestir bem, você vai colocar um perfume cheiroso, né? E você vai ficar ali muito atraente, né? Para aquela pessoa que você tá ali conquistando. E aí depois do casamento,
O marido chega em casa, a mulher tá lá, né? Desarrumada, de coque, arrumando casa. Aquele marido, ele passa ali o dia todo com aquelas camisetas rasgadas, com aquelas bermudas velhas. O vereador da sua preferência. Não penteia o cabelo. E aí você começa a ver a realidade da vida, né? Mas, gente, se fosse só isso, tava fácil de resolver, tava tranquilo. Mas a verdade é que não é só essas questões que acabam sendo engraçadas, né, ao longo da vida. Na verdade, a gente começa a lidar com diversos tipos de situações, com diversos tipos de problemas. E não só os problemas do casal, mas os problemas que vêm da família também. Porque você vai ter que lidar com com a família do seu marido, com os sogros, com os cunhados. Da mesma forma, o marido também vem ter que lidar com os problemas da família dessa esposa, dos cunhados e do sogro e da sogra, e começa a vir uma série de outros problemas. Quando você casa, você começa a ter que lidar com dívidas, com contas a pagar, com a taxa do condomínio, da energia, do telefone, a compra do supermercado que tem que ser feita, e começa a vir ali muitos problemas, os problemas da sua vida profissional, muitas vezes o desemprego, e começa a ter ali tantas discussões, e muitas vezes também vem problemas de saúde, que um adoece, o outro não sabe como lidar com aquela situação, e tantas situações vão acontecendo, né? Tantas discussões, tantos momentos difíceis que vão aparecendo ali. E todos os casais, gente, vão passar por tempestades, ou já passaram por tempestades, ou pode ser que você que esteja agora nos ouvindo está passando por um momento de uma grande tempestade. E isso faz parte do casamento, isso faz parte da nossa vida. Só que nem todos sobrevivem a esses momentos de turbulência, infelizmente. O correto seria que todos nós pudéssemos passar por dificuldades, passar por momentos ruins, mas sobreviver a esses momentos. E é uma pena que muitos casais não conseguem sobreviver. E quando vem o menor dos problemas, eles desistem do casamento, desistem da família, desistem de todos aqueles sonhos que você teve durante esse namoro, toda aquela vontade de vencer, de estar junto, de conquistar. E isso é muito triste, porque não é porque estamos passando por problemas que temos que abrir mão e desistir, pular desse barco. Não, nós temos que fazer de tudo para que permaneça, para que possamos sair inteiros, né, dessas situações difíceis e trazer essas situações difíceis como lição de vida, como aprendizagem, como fortaleza para esse casamento. E quando nós decidimos, né, expor um pouco da nossa vida e ajudar os casais próximos a nós e compartilhar daquilo que nós já vivemos, a gente pensou, nossa, não dá para compartilhar só as coisas boas, só aquilo que é bom, que a gente viveu no nosso casamento e vive até hoje, mas nós vamos ter que abrir as coisas ruins também, as dificuldades que nós já vivemos, que nós já enfrentamos, problemas entre nós dois, problemas que tivemos com os nossos familiares, problemas que tivemos na nossa vida financeira, desemprego, falta de dinheiro até para fazer compras, isso já aconteceu com a gente e é normal, sabe? Ontem eu falei isso, passar por problemas não descredibiliza esse casal, na verdade isso fortalece e quando te faz vencedor esses problemas que você passa, você pode ser usado para ajudar o próximo. Porque o seu exemplo pode ser bênção na vida dos outros, pode fortalecer outras pessoas e essas outras pessoas podem olhar e falar assim, poxa vida, eles encontraram uma saída, eles encontraram um caminho, eles permaneceram mesmo diante de tantas coisas difíceis que aconteceram, então isso é possível, eu também vou conseguir. E encontrar esse caminho para permanecer firme, para permanecer dentro desse casamento, para não desistir daquele sonho da sua infância, né? Aquele sonho que você tinha de casar, de ter sua família e entender que o casamento de fato é extremamente importante e é a melhor parte que tem na sua vida, então você precisa investir nele. Você vai ficar só atulando o gato? Ah, tá bom aqui. Não, mas assim,
essa parte da compreensão, né? Principalmente quando você vai falar de lidar com sua nova família, né? Porque quando você casa e você faz a sua escolha, você não está escolhendo sua mulher com quem você vai passar o resto da sua vida, né? Você tá escolhendo mais um ou dois irmãos, mais uma irmã, talvez, mais outro pai e outra mãe. E assim, eu sempre procurei por mais, não vou falar sistemático, mas assim, o meu perfil, né? O meu temperamento, não ser fácil, ser um temperamento difícil, eu procurei lidar muito com essa situação no quesito de entender que para a Sinara é muito, mas muito importante que eu me desse bem com os irmãos dela e com os pais. E isso é comum e é natural com que cada um pense dessa forma. Eu vejo muitos casais onde que a esposa não se relaciona com o pai ou a mãe do esposo, ou vice-versa, com o irmão, alguma coisa assim, e às vezes por um capricho, às vezes por um orgulho, às vezes por um temperamento difícil, e esquece que essa parte é uma parte muito importante para o seu parceiro. Então, assim, todo o cuidado que eu tive, toda a preocupação com a família da Sinara, em dedicar tempo, em dedicar atenção, em dedicar parte da minha finança, enfim, eu lido com os irmãos dela como se fossem meus irmãos. Na verdade, eu tenho mais contato hoje com os irmãos dela, com os meus próprios irmãos. Então, assim, virou uma só família, é uma só família. Falar que foi fácil, não foi fácil. A Sinara tem um irmão com um temperamento mais difícil, tem o outro mais calmo, mas assim, fez parte do processo e eu precisei dedicar tempo, eu precisei dedicar esforço, eu precisei dedicar paciência. Só por minha causa? Não, mas objetivando a vontade dela, o coração dela, o sentimento dela. Então hoje eu não sei se você que está escutando tem algum problema de relacionamento com sua sogra, com seu sogro, ou com algum cunhado, cunhada, mas pense dessa forma, tente pensar dessa forma, que um problema de relacionamento com a família da sua esposa ou do seu esposo é um problema de relacionamento com o seu esposo ou com a sua esposa. Não tem jeito de separar. Verdade. E ele traz o seguinte aqui no livro, né? Diz que é no conflito que o nosso orgulho é forte, as nossas raivas são ferventes, é no conflito onde nós nos mostramos egoístas e críticos, né? As nossas palavras são venenosas nesses momentos, e é nesses momentos de conflito onde a gente, sem pensar, toma as piores decisões, né? E isso aqui é horrível. Eu nunca gostei de briga. Engraçado, né? Que eu sou uma advogada que não gosta de briga. Eu não gosto mesmo de briga. Me traz um desconforto muito grande. Eu sou muito da paz. E todas as vezes que a gente estava brigado, eu ficava com muita raiva do Humberto. Muita raiva. Porque pra mim era assim, nossa, que desperdício de tempo. A gente está desperdiçando tempo. E eu ficava muito com isso na minha cabeça. É desperdício de tempo, é desperdício de tempo. Porque eu queria resolver rápido. E ele tinha o tempo dele. Só que pra mim, eu tinha que sentar naquela hora e resolver aquele problema naquele momento. E a gente sempre comentou isso aqui, né? Em todas as oportunidades. De que é importante aprender a hora de falar. A hora de resolver essa situação. Nem sempre a gente vai resolver tudo no mesmo dia e na mesma hora. Vai ter situações que vai ser depois, né? E eu era muito ansiosa, muito aflita para resolver rápido, porque eu não queria desperdiçar o tempo. Mas eu tive que aprender o tempo dele também, respeitar o tempo dele também. E saber a hora de falar. Hoje eu sei a hora que eu posso falar, a hora que eu preciso esperar. E quando eu aprendi essa situação de me calar muitas vezes e esperar o momento certo, a gente começou a ter mais lucro no casamento. Aí sim, de fato, a gente começou a ter menos desperdício de tempo. Porque às vezes eu, na minha ansiedade, eu queria sujigar que ele falasse naquela hora e eu piorava a situação. Aí talvez aquilo que ele precisava assim, de 2, 3 horas ali, de descanso para poder conversar, ia para 2, 3 dias, né? Então foi muito pior.
Você quer falar sobre isso? Não. Pode falar, ué. Ai, gente, a Sinara era um saco. Oh. A Sinara era um saco nesse sentido. Porque, assim, meu temperamento, às vezes eu ponho culpa demais no meu temperamento, mas meu temperamento sou eu, né? Então eu sou muito chato em certos aspectos. Ele é chato. Então, assim, às vezes quando eu fico nervoso, acontecia mais vezes antigamente, eu estourava, entendeu? E pra mim, 5 minutos, 10 minutos já tava de boa. Só que pra ela não, ela tinha que conversar, detalhar, voltar atrás de novo no que aconteceu, escrafunchar e tudo. E aquilo ia me torturando emocionalmente, assim, eu ia ficando, não quero falar nisso, não quero falar nisso, não quero falar. Aí, coisa que eu já tinha, assim, já estava resolvido, ela ia cutucando, até que eu falava assim, olha, para de falar, senão vai piorar as coisas. Não, mas eu tenho que falar, você tá nervoso? Eu falei, não, mas eu posso ficar. Nossa, Toda vez que eu... Gente, toda vez que eu falava essa frase, ela queria me dar um tiro, velho. Ela queria me dar um tiro. A gente assistindo um filme ontem que os caras morrem e 1 minuto depois, 30 segundos depois, eles voltam de novo, né? Eu falei, amor do céu, já pensou se nós tivéssemos esse poder na época que nós brigávamos muito aqui? Todo dia nós matava a gente umas 10 vezes, né? Porque só ficava na vontade de um matar o outro, que se eu tivesse esse poderzinho aqui, era um matando o outro toda hora. Mas eu falava muito isso, né? Mas ela não respeitava esse tempo. Então... Mas eu aprendi. Aprendeu, tá vendo? Aprendi por causa do amor. E o autor traz isso daqui. Ele fala o seguinte, que o amor nos lembra que o nosso casamento é valioso demais para nós permitirmos que ele se autodestrua. Que o nosso casamento é muito importante. Que ele, de fato, é aquilo de mais valioso que a gente tem, é o nosso relacionamento. Quando a gente tem filho, a gente fica naquela situação assim, que os filhos são a parte mais importante do casamento. Mas na verdade não é. Porque esse filho ele vai crescer e ele vai embora. E quando ele for embora, vai ficar só vocês em casa. Então vocês precisam viver bem, vocês vão precisar se cuidar, até mesmo para que vocês demonstrem de fato um amor sadio para com esses filhos. Porque esses filhos precisam crescer independentes. Eu tenho ouvido muito da minha coach esses dias sobre isso. Ela fala o seguinte, que nós temos que amar e educar os nossos filhos a ponto de nós irmos a cada dia, gradativamente, nos tornando desnecessários na vida deles. Então, a gente precisa deixar os nossos filhos ir embora, deixar eles crescer e ter a vida deles. E aí, muitos pais não querem que os filhos cresçam porque eles não se resolveram, porque eles não vivem bem. Então, a alegria da casa é só quando os filhos estão em casa, mas não pode ser assim. A alegria da casa tem que ser vocês dois, para que quando esse filho cresça e vá embora, você também esteja bem com seu marido. E outra coisa, isso vai trazer saúde emocional para o seu filho, porque o seu filho vai sair de casa e vai sair feliz, pensando o seguinte, os meus pais estão bem, os meus pais estão felizes, o meu pai está cuidando bem da minha mãe, a minha mãe está cuidando bem do meu pai. E isso vai ser muito bom para o seu filho. Então é algo que a gente precisa pensar, de cuidar desse casamento, de cuidar um do outro, para que vocês permaneçam bem quando esses filhos saírem de casa. E é isso que é o foco do amor. O amor vai nos ajudar a instalar, até ele usa isso aqui, né? Instalar airbags e corrimãos dentro desse casamento. Que é o que isso aqui? São proteções, né? Dentro desse casamento. Precisamos proteger o nosso casamento. E é onde eu sempre falo que nós temos que investir no nosso casamento. E muitas pessoas querem viver um bom relacionamento, querem ser felizes, mas não querem investir nada, não querem ler, não querem cuidar, não querem fazer nada que venha trazer valor para esse casamento. E o amor requer isso de nós, requer essa dedicação, requer esse investimento de tempo, de dinheiro, de cuidado, de atenção. Os casais precisam aprender a viver um com o outro e resolver conflitos.
A nossa vida é assim, a gente precisa aprender a resolver conflitos. Todos os dias nós precisamos aprender e aproveitar essas oportunidades para trazer aprendizado. E a gente sempre comenta o seguinte aqui, que nós temos que aprender a brigar. Sabe que brigar é um negócio que a gente precisa aprender? Porque muitos casais não sabem brigar. Muitos casais, quando vão discutir uma situação, discutir um problema, eles já começam a gritar, a xingar, atacar a panela em cima do outro. Quebrar a porta. Quebrar porta, de Já banheiro. quebrei porta, cara. Já quebrei porta. Já. E box de banheiro. Não na Sinara, viu? Já quebrei a porta. Já quebrou a porta. Quando ele era mais nervoso, ele nunca me agrediu, mas ele já quebrou uma porta de tanta raiva. E por quê? Porque não sabia brigar. Quando a gente começou a perceber essas deficiências, a gente correu atrás de ajuda. Precisamos de ajuda, precisamos aprender, inclusive a discutir, aprender, inclusive a brigar. E aí aqui no livro, ele traz para nós limites que nós precisamos colocar dentro dessas discussões, dessas brigas que acontecem dentro do relacionamento. E ele fala o seguinte, que tem limites em dois aspectos, o limite do nós e o limite do eu. Aí esse limite do nós são regras que nós colocamos para que a gente possa seguir juntos. A gente senta e determina algumas regras. Olha, nas nossas conversas, nas nossas discussões, nós não vamos aceitar essas situações. E ele coloca aqui 7 exemplos bem interessantes. Dá um ponto aqui. Uhum. Já você continua, só para fazer uma observação Fala. nesse ponto que você falou do tempo, né? Tempo do casal, um com o outro, os casais que têm filhos e tal. Algo que eu vejo que foi assim, essencial para que eu e a Sinara estivéssemos juntos até hoje, foi o seguinte, a gente sempre determinou um tempo para nós. Mesmo depois que a Ana Júlia nasceu, a gente dedicou muito tempo para ela. Eu pegava a Ana Júlia e ia brincar com ela no parque sozinho, quando a Sinara não podia. A Sinara fazia isso da mesma forma, nós fazíamos isso juntos, nós 3. Mas sempre um dia da semana a gente tirava. Não, esse momento aqui é nosso. Não, viagens. A gente fazia viagens com a Ana Júlia, mas a gente não deixava de fazer viagens só nós dois. Depois que ela cresceu um pouco, né? Ela cresceu um pouco, 3 anos para frente, a gente já fazia viagem sozinho também. Viagens assim, viagens curtas, de 1 dia, de 2 dias. Era a mesma coisa? No começo, não. A gente uma vez foi para Caldas Novas, chegou lá, a gente foi numa sexta, foi sábado de manhã, eu falei, não, vou lá buscar a Ana Júlia, tá ruim isso aqui. Entendeu? Mas assim, a gente nunca deixou de fazer. E esse tempo junto, hoje a Ana Júlia já está com 15 anos, a gente já tem 2 viagens para o ano que vem, compras para mim, para a Sinara, e ainda não compramos nenhuma fazer com ela. Mas esse tempo juntos, isso é muito importante, porque a gente manteve esse relacionamento de namoro dentro do casamento. E tem dias que a gente despacha, né, Júlia? Fala, não, vaza lá pra casa da sua avó lá, que a gente vai ficar sozinho aqui. Então, a gente faz o nosso jantar, a gente vai pra piscina e faz o que quer fazer aqui. Então, quando a Ana Júlia foi embora, quando ela foi estudar, ou casar, enfim, vai fazer falta? Lógico que vai fazer falta. Só que a gente já está acostumado, porque nunca desacostumou de passar o nosso tempo a sós, juntos, entendeu? Isso é muito importante. Se você não faz, se você perdeu isso, tem que recuperar. E para ela vai ser muito confortável, né? Ela vai ter o conforto que eu não tive. Porque quando eu casei, a minha preocupação diária era a minha mãe. Eu me preocupava com ela o tempo inteiro. Porque minha mãe não teve um casamento legal. Então, começou a atrapalhar o meu casamento, porque eu ficava tão focada, tão preocupada com a minha mãe, que muitas vezes eu deixava de aproveitar o Humberto, de aproveitar os nossos momentos a sós, de estar feliz perto dele, porque eu ficava muito preocupada com ela, o tempo inteiro, né, amor? Muito, muito preocupada. E hoje a gente vê de uma maneira diferente, porque eu sei que a Ana Júlia vai ter esse conforto que eu não tive. Isso vai ser muito gostoso para ela, porque ela vai ter essa tranquilidade de que eu vou estar em segurança, de que eu vou estar feliz, de que o pai dela está cuidando bem de mim e que tá tudo certo, né? Então vamos voltar aqui para os limites. 7 pontos. Ele coloca o limite do nós, para nós aprendermos a brigar, né? A discutir. Ele fala o seguinte: primeiro, nunca mencionaremos o divórcio.
E esse é um ponto que eu mais Humberto, em todas as nossas brigas a gente falava, né? Então vamos separar. Até que houve um dia que a gente falou assim, agora chega. Nunca mais a gente vai falar em separação. E realmente nós nunca mais falamos isso aqui em casa. E isso que realmente é uma regra. A gente não fala sobre isso mais. A outra regra que ele coloca, não levantaremos casos antigos do passado. Nossa, essa foi Deus. difícil cumprir. Mas agora a gente está conseguindo, né? Essa eu acho que é a mais difícil. Essa é bem Essa complicada. difícil. Mas a gente está conseguindo. De vez em quando quer dar uma recaída, mas De vez em quando dá vontade, mas aí eu me controlo. O terceiro ponto é, nunca iremos brigar em público ou na frente de nossos filhos. Essa daqui a gente tentou seguir ela bem, porque se tem um trem que eu acho feio, é brigar em público. Meu Deus, isso é muito feio. E eu sempre, quando eu vou conversar com amigas, eu falo, pelo amor de Deus, disfarça, não briga perto dos outros, é feio demais. E traz feridas e amarguras muito grandes para dentro do casamento. O quarto ponto que ele coloca, daremos um tempo se o conflito chegar a um nível nocivo. Que é aquela parte de fica quieto e espera, né? Espera, depois você conversa. O quinto, nunca tocaremos um no outro de modo ofensivo. Essa daqui acho que nem precisava falar, né? Mas infelizmente, né? Acontece tanto, né? Bárbara, eu nem imagino vocês brigando. E brigava, viu? Não queira, Bárbara. Brigava. Mas esse quinto ponto ele fala mesmo da violência física, né? Que é lamentável, onde muitas mulheres sofrem isso. E por incrível que pareça, tem homens que também sofrem isso, né? Mulheres que agridem esses homens. Isso é muito triste, muito triste. Eu não me imagino vivenciando uma situação dessa, hipótese alguma. Eu não apanhei nem do meu pai, então eu não me imagino apanhando de homem nenhum, né? E o sexto ponto, nunca dormiremos com raiva um do outro. Gente, esse ponto aqui eu nunca consegui levar ele assim. Eu não sou um bom exemplo nesse ponto, não, né, Humberto? Porque se a gente estiver chateado, geralmente a gente deixa para resolver no outro dia, assim, não deveria, né? Porque tem. Mas sabe que foi um erro. A gente veio, a gente casou na igreja com um conceito cristão e tudo. E tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Nunca deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E a gente trouxe isso para o casamento. E no começo a gente tentou seguir isso. A gente viu que estava funcionando muito, não. Porque a gente queria resolver tudo no mesmo dia. Aí batia no problema do temperamento. Aí a gente queria acelerar as coisas, em vez de dar um tempinho, dar uma acalmada. Então conversava ali no momento que o sangue estava quente. Aí, gente, era terrível. Aí a gente desistiu dessa parte, entendeu? Não que o versículo esteja errado. Não. Na verdade, o versículo ele é num outro contexto, então em uma outra oportunidade a gente explica esse versículo aqui. Sim, mas só para constar, e que no começo a gente tentou fazer isso, mas não deu certo. Não deu certo. E nós percebemos que a gente funciona melhor depois, sabe? Então, muitas vezes acontece de eu dormir chateada com ele ou ele dormir chateado comigo e aí a gente espera um pouco, deixa para o outro dia e depois que toma um café da manhã, né? Aí você senta e tem uma resolve. dica boa para isso aí. Porque a gente trabalhava demais e as brigas geralmente aconteciam à noite. Então, era difícil, né? Mas tem uma dica bacana, compre um colchão top. Sério, compra um colchão top, mas vai na loja assim, o melhor que você conseguir comprar, que seu dinheiro der, se o dinheiro não der, parcela em 12, 24, 36, vai lá, compra um Castor, um colchãozão top. Que é o seguinte, vocês vão até brigar, vocês podem até dormir brigado, mas ninguém vai dormir fora da cama. Um vai dormir Porque o colchão é bom. Eu não saio da minha cama nem morta. Eu também não. Aqui é só no paroímpa. Ninguém quer tirar o paroímpa porque tem risco pra perder. Então dorme na cama. Aí compra uma grandona. Mas aí mesmo grandona, a nossa é bem grande, assim. Tem vezes que eu mando um WhatsApp pra ela olhar pro lado. Mas aí você dorme brigado assim numa cama dessa. Mas durante a noite você finge de bobo, entendeu? Se você tiver errado, aí você finge de bobo. Geralmente eu fazia muito isso, entendeu? Quando eu sabia que eu estava errado na briga, mas não queria dar o braço a torcer, eu dormia emburrado, aí de noite eu ia rolando. Aí eu colocava a mão assim.
Ficava disfarçando, disfarçando, abraçava. E ele ia chegando, quase caía da cama. Depois cedia lá, para as 2, 3 horas da manhã, já tava de boa. O 7º ponto, o fracasso não é uma opção. Nós faremos o possível que for necessário para sairmos bem dele. É aquele negócio, gente. O casamento não foi feito para acabar, para terminar, para se desistir dele. Mas a gente tem que permanecer, que esforçar, que fazer de tudo para dar certo, sabe? O divórcio não é opção. A opção é fazer dar certo, né? E ele coloca aqui os limites do eu, que são regras pessoais, regras particulares. Ele traz 3 regras bacanas para a gente colocar em prática. Primeiro, eu ouço primeiro para depois falar. Isso é muito importante, a gente aprender a ouvir, né? Segundo, eu lidarei com os meus problemas honestamente. E esse ponto foi o que eu mais me transformei nos últimos anos, porque muitas vezes o problema nem era o nosso casamento, muitas vezes era um problema interno meu, um problema emocional meu, algo que eu precisava resolver comigo mesmo, mas eu confundia as coisas e trazia aquele problema que era algo particular meu para o casamento. E quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional e me dedicar a esse conhecimento, eu aprendi a separar muita coisa, a filtrar muita coisa e não descarregar em cima do Humberto aquilo que não tinha nada a ver com o nosso relacionamento e resolver as minhas questões internas. E o primeiro ponto foi o meu, né? Escuta primeiro para depois falar. Eu não escutava. Eu já tinha as coisas formadas ali na minha cabeça e na ponta da língua. A hora que a senhora pensava de falar, eu já descarregava. Eu não raciocinava. E um dia eu escutei um coach nosso também falando e deu vários exemplos e eu achei interessante o que ele falou. No mesmo dia que ele falou, eu cheguei em casa e tinha um problema para resolver. A senhora falou, deixei ela falar, aí eu fui na cabeça, a cabeça é muito boa, eu fui anotando os tópicos do que ela estava falando, só escutei, aí ela terminou, ela falou, vai falar nada? Não, eu vou. Aí foi tópico 1, tudo organizadinho, aprendeu a se organizar. Aí no final, ela ficou meio que sem resposta, depois a gente conversa. E saiu, eu falei, gente, esse negócio funciona mesmo. Nossa, tantos anos. Ele me pegou de surpresa, eu nunca imaginei que ele ia conversar, né? Gente, falei, pronto, acabou, resolveu o problema. Muito, é bom demais isso. E o 3º ponto é falar com gentileza e manter o tom de voz baixo. Isso é importante demais. Pra que alterar o tom de voz? Eu falo isso aqui pra ele direto. Pra que você tá mudando o tom de voz? Na hora que começa a falar alguma coisa, pra que você tá alterando? Gente, tá no sangue. Infelizmente, tá no sangue. Não, para que esse trem tá no sangue. Pois é. Pois é. Gente, tô vendo tantas pessoas aqui que nunca entraram. Olha, o Thiago tá aqui. Que bom te ver aqui, Thiago. A Jo já entrou, mas eu tô vendo ela aqui agora. Fernandinha. É porque, gente, eu começo a falar e aí eu não fico olhando, sabe? Que bom que vocês estão aqui, fico feliz, tá? Muito feliz com a presença de vocês. Fernandinho tá aqui também, que legal. Fernandinho, maior ministro de louvor que eu já vi na vida. Topíssimo, os outros vão ficar com ciúmes agora. Não, fica não, porque Fernandinho tem história com a gente. Gente, então esse capítulo traz esses ensinamentos para nós hoje. E o desafio que ele traz é tenso, hein? Mas vamos nos esforçar para fazer, tá? Converse com o seu cônjuge e estabeleça regras saudáveis de conflito. Uma regra que nós estabelecemos aqui. Antigamente, num passado bem distante, essa pessoa era bem estressada e quando eu começava a falar, ele falava assim para mim, cala a boca. Eu tinha muita vontade de matar ele. Dá um tiro aqui, amor, tem barulho. E eu ficava muito grilada com isso. E aí um dia eu sentei com ele e falei assim, ó, nós vamos resolver esse negócio aqui agora. Falei, nunca mais você vai me mandar calar a boca. Não, mas para o contexto, para não falar assim, cala a boca, não. Fala assim, não, cala a boca, pelo amor de Deus, cala a boca. É bem explicado. É a Berenice que tá no login do Thiago. Não, Berenice, olha, você chama o Thiago também, você fala pra ele que é pra assistir com você, tá? Então, voltando no calar a boca, sabe? Quando ele mandava calar a boca, eu ficava muito grilada. Aí teve um dia que eu falei, não, agora chega, não vamos resolver isso. Nós vamos conversar, vamos resolver. Não quero que você me manda calar a boca mais.
Mas eu não cheguei com agressividade, ó, agora acabou a farra, nunca mais você vai fazer isso comigo, porque se você fizer mandar calar a boca, a coisa vai ficar feia. Não foi na base da ameaça. Tudo que nós vamos fazer, inclusive tem um versículo que eu gosto muito que fala assim: todos os nossos atos sejam feitos em amor. Então, até para eu colocar essa regra, estipular isso aqui em casa, eu também fiz em amor. Então, eu cheguei nele e falei: olha, eu preciso te explicar que eu me sinto muito mal quando você me manda calar a boca. Que isso me magoa profundamente, que eu me sinto dilacerada, minha autoestima vai abaixo de 0, eu me sinto a pior mulher da face da terra, eu fiz um drama. E aí eu expliquei isso para ele, que quando ele tinha essa atitude de mandar calar a boca, aquilo me magoava muito. Então eu não cheguei nele falando assim: olha, você isso, comecei a descarregar um monte de coisa em cima dele. Não, eu fui mostrar como eu me sentia com aquela atitude, o tanto que aquilo me perturbava. E quando eu mostrei para ele o tanto de dor que aquela atitude dele me causava, ele nunca mais fez. Aí eu fiquei: poxa vida, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu não expliquei com tanta direito, clareza, né? para ele entender que aquilo me causava dor? E ele nunca mais fez. Então, é uma regra interessante. Não sei o que vocês passam aí, mas se você falar em amor, se você conversar e explicar como você se sente com aquela atitude, você vai ter resultado. Então, aqui o desafio é chegar e conversar com seu cônjuge e estabelecer essas regras saudáveis de conflito. Mas chegue em amor. Não chegue exigindo, não chegue botando banca, sabe? Com ignorância, pondo pressão, com exigência. Não, chegue em amor, explicando como você se sente com aquela atitude e pedindo para que aquilo não volte a acontecer mais, para que vocês possam viver melhor. E ele traz aqui uma segunda opção. Se caso for impossível, né, vocês conversarem, porque cada um está vivendo uma realidade diferente. Se for impossível você chegar nesse momento e conversar, você vai escrever os seus limites pessoais. Olha, eu vou respirar profundamente, eu vou meditar, eu não vou alterar o tom de voz, eu vou tentar agir em amor o máximo possível. Escreve as suas regras, sabe, pessoais, e não precisa compartilhar. Guarde elas para você e tente colocar em prática você essas regras, tá bom? Então é isso. É isso aí. Né? E aí, nós vamos para amanhã, no nosso 14º dia. E eu espero você aqui com a gente, tá bom? Convida seus amigos para participar. Muita gente tem dado feedbacks muito bacanas. A gente tem pessoas de outras cidades, até de outro país participando aqui. Estou muito feliz com tudo isso, tá bom? É um prazer para nós estar aqui compartilhando com vocês, ajudando. De fato, é algo que a gente ama muito, é ajudar, é servir. Nós amamos o casamento, essa instituição incrível que Deus criou. E eu acredito no casamento e é por isso que a gente está aqui, para poder ajudar vocês a também ajudarem outras pessoas, né? Fazer uma corrente do bem, tá bom? Um abraço, então. Beijo a todos. Boa noite. Pessoal, tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã, hein? Isso aí, Jô. Tá dizendo. Estarei com vocês. Beijo, Jô. Beijo. Obrigada, Joyce. Beijo, querida. Até a próxima, gente.